Queridos irmãos, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Desejo que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida e de toda a sua família. Eu sou o presbítero Josué Batista e você está conosco no canal Bereano Pentecostal, um canal voltado para o estudo da Palavra de Deus e para o desenvolvimento da vida cristã. Aqui você encontra conteúdos para a sua edificação espiritual. Por isso eu te convido a se inscrever no canal e a ativar o sininho das notificações para receber os nossos conteúdos. Todas as semanas estamos aqui com conteúdos de diversa natureza e temos sempre o estudo das lições da Escola Bíblica Dominical. E estamos aqui para a finalidade da gravação do estudo da lição de número 10 e estamos contando mais uma vez com a participação do presbítero Luiz Carlos Oliveira. Meus queridos, venham conosco para o estudo de mais esta lição abençoada, que traz como título a promessa do Espírito. O texto áureo está em João capítulo 20, versículo 22 e nos diz da seguinte forma: E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. A verdade prática nos fala: a promessa do Pai não se restringe a um grupo particular ou a um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. A leitura bíblica em classe encontra-se em João capítulos 14, versículo 16 a 18 e versículo 26, e no capítulo 16, versículos 7, 8 e 13, e ainda no capítulo 20, versículos 21 a 22. Os objetivos da nossa lição são os seguintes. O primeiro, analisar a promessa do Pai, conforme ensinada por Jesus no Evangelho de João. O segundo, investigar o fato de que o Espírito habita nos discípulos para que estes cumpram a vontade de Deus. E o terceiro, evidenciar o poder transformador da descida do Espírito no dia de Pentecostes. Irmão Luiz Carlos, vamos dar início aqui ao nosso estudo, agradecendo mais uma vez a sua participação aqui no Bereano Pentecostal. E eu quero já lhe fazer a pergunta inicial e você faz a saudação também aos nossos irmãos, Certo. aos nossos inscritos e àqueles que hão de se inscrever também. E a nossa pergunta introdutória desta lição é: de que forma o comentarista, nesta lição, nos apresenta a obra do Espírito Santo, prometida no Evangelho de João, e seu cumprimento em Atos? Aí uma visão panorâmica da lição. Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos na paz do Senhor e dizer que estou muito grato a Deus, satisfeito com a oportunidade de poder estar aqui em mais uma pré-aula, né, da Escola Bíblica Dominical, no canal Bereano Pentecostal. Dizer que eu estou muito empolgado, muito feliz com essa revista que estamos estudando, fazendo um panorama aí do Evangelho de João, analisando a pessoa do Cristo, né? A pessoa do Cristo e as suas palavras no Evangelho de João, e tem sido profundamente enriquecedor. Cada encontro, cada aula tem sido muito edificante. Eu posso até pedir para você aí que está assistindo, fazer um comentário aí embaixo como tem sido as experiências dessas aulas na sua escola bíblica dominical, onde você atua, ou onde você é aluno ou professor. Então, você pode dar um testemunho aí. E aí, sobre a pergunta, de fato, é uma pergunta que trabalha mais ou menos o que o pastor Elianai Cabral fala sobre esse tema, né? E ao tratar da promessa do Espírito Santo, o comentarista Elianai Cabral, ele sabiamente destaca duas dimensões fundamentais e complementares da obra do Espírito Santo no Novo Testamento. Primeiro, a dimensão regeneradora, que é a primeira porção, onde o Senhor Jesus está ali naquele momento em que ele está dando palavras e instruções de consolação aos seus discípulos.
e ele está preparando os seus discípulos para o que está por vir. É, e o que está por vir é bastante significativo. É a morte do Senhor Jesus Cristo e a sua ressurreição. O primeiro momento, que é a morte dele, vai trazer um impacto profundo aos seus discípulos, e ele precisa preparar o coração deles para esse episódio. A sua ressurreição é o prelúdio da sua partida para a glória, portanto, os discípulos estão já com um sentimento de orfandade e Jesus está pronto a consolá-los com palavras falando sobre a obra do Espírito Santo. E aí o nosso comentarista, ele aponta essas duas dimensões, porque fala nesse primeiro momento desses encontros que o Senhor Jesus teve com os seus discípulos, em João, no capítulo 14, 15, 16, né? Onde ele vai falar com os seus discípulos, posteriormente capítulo 20, e também ele vai fazer uma outra área que é falar sobre a função capacitadora do Espírito Santo já em Atos. E aí é que está o brilho dessa lição, porque essa não é uma divisão uma teologia dicotômica, mas é uma teologia progressiva. Ele mostra o progresso da redenção. O Espírito que vivifica também empodera, né? Ele também é o que convence o homem do pecado, né? Convence o pecador, é o que comissiona o santo. Então ele está apenas mostrando que essa fala de Cristo, tanto a de João quanto a de Atos, não são uma teologia ah, uma teologia de duas dimensões, mas uma teologia complementar, que mostra que a obra que começa no interior, ela se manifesta no exterior. Primeiro o Espírito trabalha no coração, depois o Espírito trabalha nas mãos. Então, o Evangelho de João, com sua ênfase em termos como vida, luz, verdade, apresenta o Espírito Santo como aquele que convence o mundo, João capítulo 16, verso 8, aquele que habita no discípulo, João capítulo 14, verso 17, aquele que guia os discípulos na verdade, capítulo 16, verso 13, e aqui o foco está na presença interior transformadora do Espírito Santo na vida do discípulo. Já no livro de Atos, ah, o, o, o nosso comentarista vai mostrar que o livro de Atos projeta o Espírito Santo em sua função missional, né? O mesmo Espírito que cela agora reveste os discípulos. A promessa do Pai, de Atos capítulo 1, versículo 4, é também o poder que vem do alto, do capítulo 1, versículo 8. Ou seja, a promessa do Pai é o poder do alto, que está no versículo 8, que transforma os discípulos amedrontados em proclamadores cheios de Ousado. ousados, né? Proclamadores ousados das boas novas. Então é isso que o nosso comentarista estará fazendo ao longo dessa lição. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Muito bem, irmão Luiz Carlos. É muito bem exposto aí essa introdução, gente. Com certeza já já nos dá assim Um muito panorama, impedimento. né? É, Um um panorama. panorama. Muito Eu bom. posso fazer uma ilustração? Eu estava ponderando sobre isso, irmão Josué, e eu penso que a primeira parte do Evangelho de João ali e da lição, ela é assim, como é que eu poderia ilustrar, né? Essa parte da obra interior do Espírito, né? Primeiro convencendo, e então transformando, né? Regenerando, e então guiando na verdade, né? Todo esse projeto interior, depois revestindo para que o indivíduo seja enviado. Ah, eu estava pensando que é possível nós compararmos a toda uma instalação elétrica, né? Você prepara uma instalação elétrica inteira e você tem aqui o bocal e a lâmpada. Você colocou, preparou tudo. Mas a etapa final é você ligar o interruptor. Ligou o interruptor, tem luz. Então, a primeira etapa, que é preparar a instalação elétrica e colocar a lâmpada, é a primeira etapa, o trabalho de Cristo e o trabalho interior do Espírito na vida do discípulo. Ligar a lâmpada é Atos 2. É quando ele liga e agora assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai Celeste.
Muito boa a ilustração, né? Traz uma clareza a mais, falando até de luz aí, da luz, né? Traz Bacana, né? uma iluminação. Muito bom. Agora nós vamos aos tópicos da lição, que são os seguintes: primeiro é a promessa do Pai, o segundo, o Espírito habita os discípulos, e o terceiro, a promessa do Pai no dia de Pentecostes. Sobre o primeiro, a gente quer aqui colocar como uma questão, né, para que possamos trazer o entendimento, é a seguinte: como o Senhor Jesus apresentou o Espírito Santo aos discípulos nos capítulos 14 e 16 do Evangelho de João. E aí eu queria só complementar, porque, assim, como eles eram judeus, criados naquela cultura, conheciam, né, sobre algo sobre o Espírito Santo, mas eles ainda não tinham uma dimensão na perspectiva do que Cristo vai trazer sobre a pessoa do Espírito Santo. Esses capítulos são fundamentais, né? É. Tanto para os discípulos quanto para nós compreendermos mais sobre a pessoa, mais sobre a obra do Espírito Santo, né? E Jesus ali estava despertando neles esse desejo de ter a presença do Espírito Santo em suas vidas após a sua partida. Ok. É interessante que essa pergunta nos conduz a uma das verdades mais sublimes das Escrituras, que a promessa do Espírito não é apenas um marco histórico no movimento da graça, não é apenas um evento, é um marco histórico no movimento da graça que atravessa a redenção desde Gênesis até Apocalipse. Então, eles estão fazendo parte dessa grande obra, né? Então, quando olhamos para o Evangelho de João, especialmente os capítulos 14 e 16, vemos Jesus preparando seus discípulos para a sua partida, mas ele não os deixa órfãos, né, em desespero, em desânimo. Ele promete enviar um consolador. E aí é interessante porque os discípulos, quando ouviam falar sobre o Espírito de Deus, é óbvio que no Antigo Testamento eles tinham uma impressão de que o Espírito de Deus ah, é uma manifestação de Deus. Eu acho que na última vez que eu participei, eu até falei dos Targumins, né? Dos Targumins, e eles usavam uma expressão para toda a manifestação de Deus. Qual era a expressão? Será que eu me lembro aqui? Era um memvra, né? Um memvra. Então, quando eles utilizavam essa expressão nos Targumins, que eram os comentários dos manuscritos do Antigo Testamento, eles, quando falavam do Espírito de Deus, ou Espírito de Jeová, eles usavam a expressão memvra, né? Ou seja, eles entendiam que aquilo era uma manifestação do Senhor. O que os discípulos vão compreender, e é o Novo Testamento que vai apresentar isso, é que existem três pessoas distintas. Quer dizer, quem vai fazer isso de fato é o amadurecimento teológico que vai fazer. Então, os discípulos estão pegando as primeiras impressões, eles estão vendo que eles não vão ficar órfãos, e aí Jesus diz que vai enviar outro consolador. E aí é interessante porque a palavra é halos parakletos, né? A palavra grega usada. E halos aqui é uma expressão que equivale a outro da mesma natureza, outro semelhante, né? A palavra, a palavra que seria contrária a essa seria a, a héteros, né? Héteros seria héteros paracletos, então seria um outro de uma outra natureza, ok? Mas não é essa a expressão que Jesus usa, ele usa halos. Aonde é que nós temos héteros? Nós temos em Gálatas. Em Gálatas, quando Paulo, no capítulo 1, vai falar com os irmãos gaulenses sobre o erro que eles estão cometendo, doutrinário, que é praticamente uma pré-apostasia, né? Eles estão abandonando o evangelho. Aí ele diz assim, para um outro evangelho. Aí a palavra outro ali usada por Paulo é héteros, né? Que é um outro, mas é um outro de Diferente. uma outra natureza, um outro Diferente. diferente. E é curioso, porque Cristo está expandindo. Uma outra coisa interessante sobre o que o senhor pergunta, nessa perspectiva de que esses cristãos judeus, esses discípulos ali judeus, eles estão tendo novas impressões, é que, por exemplo, na nossa leitura, acho que é no capítulo 16, Jesus diz assim: Eu tenho muita coisa para vos ensinar, mas que vocês não podem
ainda não têm maturidade, né, para suportar essa ideia. Vocês ainda não têm a maturidade para ouvir. E ele já deixou uma promessa sobre isso. Ele diz que esse Espírito vai conduzi-los em toda a verdade. Isso é maravilhoso, porque um dos trabalhos principais do Espírito Santo é revelar Jesus. Ele fala, ele não falará de si mesmo, né? Ele testificará de mim. Então, o trabalho do Espírito Santo é um trabalho de quem segura um holofote, né? Uhum, Ele segura o holofote e guia no personagem central da peça. Assim é o trabalho do Espírito Santo na vida dos discípulos. uhum, Ele vai guiar os discípulos, inclusive na maneira como eles leem as Escrituras, na maneira como eles enxergam uma vida cotidiana devocional. É o Espírito que tanto conduz o indivíduo a essa vida, como é o Espírito que apresenta, que dá percepções sobre quem é Cristo, mostrando-nos cada vez mais, de maneira mais plena e perfeita, a identidade do nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que o trabalho dele é esse trabalho de holofote, né? Ele que está guiando a luz, lançando luz e mostrando toda a verdade. Ele guia-nos em toda a verdade. Ah, em João 16, ele amplia ainda mais a promessa. O Espírito convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, que é o verso 8. Ele guiará os discípulos em toda a verdade, verso 13. Em outras palavras, o Espírito é apresentado como um mestre interior, um amigo fiel e um advogado eterno. Então veja que ele convencerá o mundo. Eu achei interessante, eu fiz até umas notas aqui sobre ele convencerá o mundo, né, uhum. de toda a verdade. Se você observar, ele diz que ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ah, do pecado, porque ele ressuscitou, né? Ele ressuscitou, Jesus ressuscitou, e eu sempre achava curioso que por que que o pecado seria e a contrapartida seria porque Jesus foi para o Pai, né? Seria porque o pecado, o maior pecado da humanidade é a rejeição do Cristo, é não crer no Senhor Jesus Cristo. Esse é o maior pecado, é a Uhum. rejeição. E ele é justo no sentido de que se ele fosse pecador, ele continuaria na sepultura, mas ele foi ressuscitado. Da justiça, né? Aí é que ele diz, né? Porque eu estou indo para o meu Pai. Então, toda a justiça está feita, toda a justiça está resolvida. E o que representa o homem diante de Deus não é a justiça do homem, é a justiça de Cristo. Então, eu não me achego a Deus com base em méritos, com base no meu trabalho, no meu esforço, mas com base na justiça de Cristo. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já foi julgado, né? Então, essa é uma proclamação, é uma mensagem de alerta para o mundo e é uma mensagem de esperança e consolação para a igreja. Quer dizer, o príncipe desse mundo já foi julgado, já está condenado. Os dias deles estão, está, estão contados, né? Para o mundo isso é um terror, porque enquanto os homens continuarem rejeitando Cristo, eles estão abraçando o diabo. Eles não estão abraçando um outro caminho, uma terceira via. Eles rejeitam Cristo, eles estão abraçando o diabo. E o diabo já está condenado. E aquele que está com ele receberá a justa condenação. Então, o Cristo apresenta isso e mostra que essa obra é uma obra interior do Espírito Santo, em revelar essa verdade ao pecador. É o que Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 4, que ele diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz da glória de Deus na face de Cristo, que, ou seja, eles não contemplem isso. Aí, dois versículos à frente, ele diz assim: o Deus que disse das trevas resplandece a luz, ele resplandeceu em nossos corações para a iluminação da glória do conhecimento, né, da glória de Cristo, né? Da glória de Deus na face de Cristo. Então, é como se fosse a mesma obra que Deus emprega para criar o mundo, haja luz, é a obra que Deus emprega através do Espírito para convencer o pecador do seu pecado. E aí ele guia os discípulos. Uma vez esse indivíduo convertido, convencido pelo Espírito, ele agora vai ser guiado em
toda a verdade de Deus. Aí quando chegamos, finalizando isso, né, ao capítulo 20, versículo 22, quando Jesus sopra sobre os discípulos, ele diz: recebei o Espírito Santo. O que é que ele está fazendo? Ele está inaugurando uma nova realidade espiritual. Isso remete diretamente, olha que coisa interessante, porque o nosso comentarista, ele aponta aqui para a ele aponta para a questão de Ezequiel 37, né? Mas eu penso que se você regredir um pouco mais, você vai encontrar a expressão usada, o sopro aqui, ele soprou sobre eles o Espírito Santo, é a mesma expressão usada na Septuaginta para Deus soprando sobre Adão. É a mesma expressão, a mesma. Elas se repetem praticamente nessas duas partes, né? Tem Jó também, o sopro do Todo-Poderoso me deu vida, mas essa expressão, elas estão aqui, são correlatas nas Escrituras. Se você mapeá-las, você vai ver que o que Cristo está inaugurando ali, em João capítulo 20, é essa nova criação feita em Cristo Jesus, né? Ele está capacitando. Então, quando Deus soprou o fôlego de vida em Adão, aqui Jesus sopra vida espiritual, inaugura uma nova criação. É o momento em que os discípulos são regenerados. Aquele sopro não foi apenas um gesto simbólico, mas um ato divino de vivificação. Mas não para por aí, ele vai prosseguir adiante para complementar essa obra. Então, veja que esses discípulos estão tendo agora uma compreensão mais completa de quem é o Espírito, e esse Espírito estará guiando os seus discípulos para sempre, né? Ele é o mestre, deixa eu colocar como que eu coloquei, ele é o mestre interior, ou seja, ele nos guia, na verdade. Ele é um amigo fiel, ele não vos deixarei órfão, ele estará convosco, e ele é o advogado eterno, né? Aquele que advoga a causa, aquele que assume para si, né? Ele come a bronca mesmo, assume para si e advoga a nossa causa. Lá em Romanos 8, Paulo vai dizer que ele, inclusive, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A obra interior do Espírito em, em traduzir as nossas orações na essência das nossas necessidades, a Deus o Pai. Isso é maravilhoso. Uhum. Terminou? Sim, sim. Muito bem, você foi sintético aí. Mas, irmão Luiz Carlos, é muito bom a gente meditar assim, como Jesus ali foi apresentando o Espírito Santo, né, para os discípulos de uma forma mais completa, É, né, naquela visão que eles tinham do judaísmo, né, do judaísmo, e eles agora passaram a perceber o Espírito Santo como pessoa, né, e isso mudava muito, assim, aliás, eu acho que eles já entendiam assim, mas que ele se estaria se relacionando com eles, estaria com eles. Quer dizer, muda muita coisa, né? isso Eu muda. penso assim, na mente dos discípulos, encorajou bastante eles naquele momento, né? E deu a eles assim, vamos dizer, não uma curiosidade, essa curiosidade barata não, mas um anseio, um desejo também por essa nova etapa na vida, né, na É. caminhada que eles estavam entrando como discípulos, que eles estavam participando, e isso foi realmente maravilhoso. E para nós também, né? Porque esses capítulos aqui do Evangelho de João sobre o Espírito Santo, eles também nos dão uma visão mais completa e nos dão um anseio, desejo, né, de ter essa pessoa bendita, maravilhosa, essa pessoa divina conosco, né? Inclusive, é importante o professor da escola bíblica, nesse ponto, conseguir reforçar essa mesma ênfase que o Senhor está dando, porque os discípulos vão ver que, até Jesus usa essa expressão no capítulo 16, ele diz assim, ele, ele habita convosco e estará em, né? Com e em, essas expressões que ele usa, né? Ele está aqui, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, Jesus disse, né? Uhum. Ele habita convosco, está tabernaculando entre nós, entre os discípulos por meio de Jesus, mas ele estará em, quer dizer, e aí uma ênfase que o professor pode dar
é mostrar aos alunos que o Espírito Santo ele não é um visitante, ele é um residente, né? Não é um visitante, ele não está ali para fazer uma visita, ele é um residente. O lugar onde ele habita é na vida do indivíduo que crê em Cristo e ele habita no meio do seu povo, né? O Espírito, ele atua, ele habita no meio do seu povo. E isso é interessante. Quer dizer, agora ele é alguém que está conosco todos os dias. Nós podemos acessar a presença de Deus constantemente porque Deus habita em nós. Vamos lá. Agora, o segundo tópico é o Espírito habita os discípulos. Aí vem aquela questão do sopro, né? Sim, E você já deu aí também uma introdução sobre isso, e nessa questão nós precisamos aprofundar um pouco mais. Porque Jesus, após ressuscitado, os discípulos estão ali reunidos, né? E ele entra, fala com eles, e aí assopra sobre eles, né? E diz para eles receber o Espírito Santo, ou receber o Espírito, né? E isso está em João capítulo 20, versículos 21 e 22. O que é essa ação de Jesus ao fazer esse gesto, essa atitude ali de assoprar literalmente sobre eles, né? Algo mudou naquele momento ou era algo assim mais simbólico? O que isso entendo, significava? entendo. Ah, o que Cristo realizou agora é, é tanto um ato, É ah, importante dizer que Jesus já havia ressuscitado, né? isso, Capítulo 20, o capítulo isso, 19, ali nós vemos a é, crucificação de Cristo, então, é, e a sua ressurreição. E no capítulo 20 nós temos aqueles, aquele reencontro, né, com os discípulos, exatamente. sendo ele já ressurreto. Aquele não foi um dia comum, foi o domingo bem dizer, o domingo da ressurreição. Jesus está de fato inaugurando essa nova realidade espiritual. Aquilo é tanto um ato quanto uma realidade. Se nós observarmos direitinho a leitura que fizermos dos quatro evangelhos, vamos ver que Jesus se relaciona com os seus discípulos, ele os chama de discípulos, ele os chama de apóstolos, ele os chama de servos, ah, ele os chama de trabalhadores, chama os discípulos de ceifeiros, chama de amigo. Capítulo 15, ele já não o chama de servo, chama de amigo. Mas é só após a ressurreição que Jesus vai dizer para Maria: vai e diz aos meus irmãos, eu vou para o meu Deus, que é o vosso Deus, o meu Pai, que é o vosso Pai. Essa relação agora é inaugurada por conta da obra da morte e ressurreição de Cristo. Então, essa realidade de filiação agora, ela existe, literalmente porque Cristo assegurou-a quando morreu pela sua igreja, pelo seu povo, pelos pecadores. Quando ele morre e ressuscita, isso está definitivamente assegurado. Então, o que Cristo está fazendo ali é mais do que um ato. Embora seja um ato, um símbolo, aquilo é uma realidade que se desdobra ali. Os discípulos estão sendo regenerados. Essa obra está sendo infundida neles agora, né? E aí, tudo que ele havia antecipado no capítulo 14, no capítulo 16, sobre o Espírito, agora vai se desdobrar em realidade. Quer dizer, esse Espírito agora que estava com eles vai habitar neles, vai os conduzir em toda a verdade, vai os guiar na justiça, vai consolá-los, vai estar presente com eles todos os dias. Então, aquilo que está acontecendo é essa nova realidade. E aí, o nosso comentarista até aponta aqui, né, que é uma efusão, né, a soprar, que é a efusão, aparece na versão grega da Septuaginta, como fôlego de vida. Ela é usada em Ezequiel 37:9, no contexto de assoprar sobre os mortos. E ela, é por isso que eu falei, e ela No Vale de também Ossos no Secos. Vale de Ossos Secos, é.
e ela é usada primeiramente, o primeiro tem né, tem uma técnica, né, de interpretação da Bíblia que é a lei da primeira menção, uma coisa assim, uma expressão. E é que você procura a primeira menção daquela palavra ou daquele contexto, daquela e a primeira menção da expressão soprar fôlego é Gênesis 2, quando Deus sopra 2:7, né? Quando Deus sopra sobre o boneco de barro ali, né? Vida, sua própria vida. Então, o que Cristo está fazendo é mostrando que um novo Gênesis está começando agora. É um novo Gênesis aqui, aonde e é um Gênesis interior, né? Interior. Ele está nos conduzindo de volta a essa relação Nova de criação, né? essa nova criação, essa relação de filiação, né? De proximidade, de comunhão, né? E é o que está acontecendo aqui. Então, aquele que habitava com os discípulos, agora passa a residir no, 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 no tabernáculo de carne, né? No corpo, na estrutura física. Só para expandir esse pensamento um pouco mais, mostrar outras relações, o professor pode pensar aí sobre João, quando o próprio Cristo diz assim: destruir, destruir esse tabernáculo, ou esse templo, e em 3 dias eu reconstruirei. Então, até é uma das condenações que são lançadas sobre Cristo, né, no julgamento. Tu que destróis o templo e reconstrói em 3 dias, Jesus não estava dizendo que ele destruiria, estava denunciando, vocês vão destruir esse templo, mas em 3 dias eu vou reconstruir. E aí João até fala, né, isso ele falava do seu corpo. Os seus discípulos se lembraram disso quando ele ressuscitou. Agora, o que é curioso é que há uma expressão usada ali para templo, há duas expressões usadas para templo, que é Mexicã e Mikdash. Duas expressões que eram utilizadas comumente para o templo. A Mikdash falava da estrutura física do templo. Então, as portas do templo, as estruturas do templo, os umbrais do templo. Aí você usava a palavra para templo, era Mikdash. Mas o som, o entendimento, era de que era templo, templo. Só que, quando você estava falando da presença de Deus no templo, ou quando o salmista diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, eu quero estar no teu templo. Ele não está falando necessariamente da estrutura física, mas da presença de Deus no templo. E a expressão templo ali usada é outra, é Mishkan, fala da presença de Deus, da glória de Deus. É muito curioso que Cristo tenha usado a expressão Mishkan quando falou: destruir esse tabernáculo, ou esse templo, em 3 dias eu reconstruirei. Quando ele usa a expressão Mishkan, destruir esse Mishkan, e em 3 dias o reconstruirei. E aí a confusão se deu em que eles pensaram, ele está falando, óbvio, eles não iam ter entendimento de que ele está falando do corpo. Ele está falando disso aqui? Você vai destruir a glória de Deus aqui, a glória da segunda casa, maior que a primeira, tal. Então, Jesus estava falando do seu corpo. Por que eu estou falando isso? Porque essa expressão só vai ser utilizada mais uma vez no Novo Testamento. É 1 Coríntios capítulo 6. Uhum. 1 Coríntios capítulo 6, Paulo vai dizer assim: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus? Eita, que coisa curiosa. Primeiro, nós observamos aqui que essa nova realidade que Cristo traz aqui é que agora o que Cristo assegurou aos seus discípulos é uma perfeita filiação. Segundo, ele está soprando sobre os seus discípulos o fôlego tal qual o Pai, ou Deus, Deus sopra sobre Adão o fôlego de vida, o que aponta para essa nova realidade espiritual, essa nova criação. 3, essa presença do Espírito não mais é alguém que está ali porque Cristo está, alguém residente, é alguém um visitante, é um residente, ele vai habitar. E aí é interessante porque ele não nos chamará de Mikdash, né, de estrutura física, Uhum. né? Ele nos chama de Mishkan, ou seja, o templo da habitação da presença de Deus. É assim que nós somos
chamados no Novo Testamento. Nós somos Mishkan, ou seja, a igreja é o lugar onde a presença de Deus repousa. Isso é muito grandioso, entendeu? Então, é como nós compreendemos essa porção sobre a habitação dos discípulos. Nesse momento em que Jesus assopra sobre eles, não há, assim, pelo menos no texto, né, nenhuma manifestação extraordinária, como Não, vai acontecer posteriormente em Atos dos isso, Apóstolos, né? E o comentarista aqui, ele se utiliza dessa passagem para enfatizar aquela obra distinta do batismo no Espírito Santo, né? isso, Então ele faz essa relação, né? Que foi um episódio anterior ao Pentecostes. exatamente. Jesus sopra, realmente é a primeira vez que a gente ouve essa expressão Jesus assim concedendo, eu acho que é uma forma de concessão do Espírito Santo, né? Isso, Isso pode se assemelhar com quando uma pessoa crê em Jesus, ela já recebe o Espírito Santo, né? é, Independente de que ela tenha essa efusão de poder ali, aquela como nós pentecostais cremos no batismo do Espírito Santo, né? Que é um revestimento de poder. É isso que ele fala aqui no terceiro subtópico desse segundo ponto. Posteriormente, o que ocorreu em Atos seria uma segunda obra distinta e capacitadora do Espírito para os discípulos pregar o Evangelho, começando em Jerusalém até os confins da terra. Correto? isso, correto, corretíssimo. É uma obra distinta. Eu não resolvi tocar muito, porque o último bloco que a gente Vai. pretende conversar, a gente vai, de fato, falar sobre ela, né? Há de fato, uma distinção entre a obra, e só para antecipar a pergunta, é, a obra que acontece em João capítulo 20, que é a realização do que havia sido prometido nos capítulos anteriores, capítulo 14 e 16, essa obra é a obra interior. Ela é uma representação da obra interior. Essa que o Senhor menciona quando uma pessoa recebe a Cristo. É a obra interior, que convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo, fazê-lo crer, regenerá-lo, conduzi-lo à verdade. A obra em Atos é a obra posterior. Então, primeiro ele realiza uma obra no coração. Em Atos, ele ali realiza uma obra nas mãos, né? Por assim dizer. Ah, Um símbolo de obra, né? De trabalho. muito bem, explicado isso aí, viu? Vamos lá. A gente vai caminhando também, né, pelos comentários aqui É, do nosso Helena Cabral aqui. do nosso pastor, comentarista da lição. A gente vai caminhando por esses comentários e o irmão vai trazendo aí mais subsídios, mais entendimento, mas eu queria enfatizar, viu? Não, tá O ótimo. terceiro tópico é a promessa do Pai no dia de Pentecostes, né? E aí vamos dar um salto aqui, tanto de livro, né? Vamos passar do Evangelho de João, passando aqui para o livro histórico de Atos. E aí nós vamos tratar da seguinte questão. É ali, aquele dia mesmo, né, do cumprimento Sim, da promessa que Jesus havia feito aos discípulos, que é chamada de promessa do Pai, promessa do Espírito, né, que é a mesma coisa. E eu quero que você fale sobre esse episódio e a importância, o valor deste momento. ok. Olhar para o Pentecostes sem olhar para o Antigo Testamento é perder metade da beleza da promessa, né? Porque ah, quando, ah, quando João vai começar a responder à indagação do público que o assiste ali, né, estão bêbados, o que é que está acontecendo? E aí Pedro diz, olha, nós não estamos embriagados, sendo essa a hora do dia, né? Meio-dia, né? Acredito que era em torno perto de meio-dia, né? A Não nona. estamos, mas o que está acontecendo entre vós é o que foi profetizado por Joel. Então, ele olha logo para o passado, né? Em Joel 2, 28, 29, Deus declara: E acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Essa profecia é revolucionária. Até então, o Espírito Santo agia de forma seletiva e temporária sobre reis, profetas e juízes, né? Profeta, sacerdote e rei, né?
Joel anuncia um novo tempo, um derramar universal, generoso e abundante do Espírito Santo. Isso é maravilhoso, porque se nós observarmos, eu acho que não tem quem não veja isso. Quando o Espírito desce e se manifesta nos sacerdotes naquela ocasião, lembra, né, que o sogro de Moisés diz, olha, você está levando uma carga sozinha e tal, e o Espírito desce sobre eles, aí Josué percebe que tem dois camaradas que estão fora do arraial e estão profetizando, né? E ele fica ali, ele vai lá, né, ele tem acesso à tenda, ele vai até Moisés, e Moisés Medab e Merab, um nome é, assim, né? é. Os nomes assim, né? Aí eles estão Será profetizando bem lá fora. gêmeos. Você quer que eu Proíba-os. proíba-os, né? Aí você assim, rapaz, você não tá entendendo. Quem dera eu, todo Israel fosse profeta, Do né? povo de Deus, seus Todo prophets. Israel tivesse o Espírito. Quer dizer, que anseio, né? Eu acredito que quanto mais a intimidade o homem tem com Deus, mais ele reflete os anseios do próprio Deus, né? Que até então, na história do povo de Deus, nunca se havia mencionado nada parecido com aquele anseio de Moisés. E ele vai surgir posteriormente. Quer dizer, Joel vai ser um profeta que vai profetizar fora de toda a realidade que era conhecida entre os profetas. Que ele vai dizer, olha, nos últimos dias, diz o Senhor, eu vou derramar do meu espírito sobre toda a carne. E é interessante, porque o contexto judaico, já era escandaloso o espírito descer sobre todas Saul. as pessoas. Mais escandaloso ainda é a profecia de que o Espírito desceria sobre mulheres, sobre servos, sobre o estrangeiro, quer dizer, sobre os filhos, quer dizer, deveria ser sobre o patriarca da família, mas o Espírito não é dado dessa forma. Então, você olha para trás e vê que isso estava no coração de Deus, é refletido no coração de Moisés, é anunciado pelo profeta Joel. E Pedro está evocando essas palavras, dizendo o que está acontecendo aqui é o cumprimento dessa promessa, né? Quando Pedro, em Atos 2, vê o que está acontecendo, ele não inventa uma explicação. Ele vai à palavra e ele diz: Isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Ou seja, o Pentecostes é o cumprimento inaugural daquela promessa. Não é algo desconectado da continuidade do que Cristo falou. Então, eu comecei falando que, mostrando que, como o nosso comentarista diz, essa não é uma doutrina, uma teologia dualista, né, que apresenta dois aspectos distintos. Não, é uma teologia complementar. Ela mostra uma obra interna e, em Atos, uma obra externa. Ah, Ainda há algo precioso aqui. Joel fala que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, filhos, filhas, jovens, velhos, servos, servas. O Espírito não respeita a classe social, idade ou posição. Ele vem sobre todos os que foram alcançados pela graça. Antes de avançar, me lembrei aqui, quando eu estava meditando nos capítulos anteriores de João, capítulos 14, 16 e 20, o que a gente vê ali é como uma brisa, é como, desculpem, é como o vento que antecipa o furacão, entendeu? Uhum. Vem um vento forte assim, e a pessoa diz, rapaz, esse vento está diferente, está aumentando. Você vai vendo que as manifestações, as palavras de Cristo, elas progridem de um aspecto da manifestação do Espírito a outro. Ela vai progredindo. Fala primeiro que se convencerá, depois fala que ele conduzirá na verdade. Fala que ele não falará de si, mas anunciará acerca de Cristo. Aí vai falando isso, aí depois assim, vocês sopra sobre eles o Espírito. Então, esses são os ventos aumentando, como um vento que antecipa um furacão. E quando chegamos em Atos 2, nós chegamos diante do furacão. Estamos ali no olho do furacão e Pedro está dizendo: o que está acontecendo aqui é o que foi profetizado. É importante dizer que o cumprimento, embora real, ainda não é necessariamente pleno. Pedro está dizendo: isto é o começo. A promessa segue viva. O Pentecoste
é o início da era do Espírito, não é o fim. Ele é o início da era do Espírito e não o fim. Vivemos entre o já e o ainda não. O já fomos selados, já fomos revestidos, mas ainda esperamos a plenitude da glorificação. Quer dizer, a, entre a regeneração e a glorificação, temos a santificação. Cristo é o começo da jornada aqui na cruz, o fim da jornada é Deus e a jornada é no Espírito. O início da jornada é o Pentecostes, né? Então, eu espero estar sendo claro aqui, né, Não. os irmãos compreenderem. Quando eu falo que Cristo é o início da jornada, falo da conversão. Você conhece Cristo, recebe Cristo, ele é o início da jornada. O fim da jornada é Deus. Isso não destoa das Escrituras. Pedro fala que o Senhor Jesus morreu uma única vez pelos pecadores, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Então, o fim da jornada é sermos apresentados pelo Filho a Deus o Pai. Mas a jornada é no Espírito. Se andarmos no Espírito, não cumpriremos as concupiscências da carne. Então, a jornada é no Espírito. E o início da jornada é o turbilhão, aquele grande furacão, é o Pentecostes. Mas ali não é o fim, ali é o começo, né? Então, quando ensinamos sobre essa lição, precisamos mostrar que Joel 2 não é uma relíquia profética, é uma realidade atual. O mesmo Espírito que foi derramado ali está disponível hoje. Não é um espírito de elite, é um espírito de todos, um espírito comunitário. Não é para o passado, é para o agora. Não é apenas para líderes, é para os servos, para as servas. Pentecostes foi só o começo, mas o fogo ainda continua. Amém? Muito bom, muito bom. E quão importante é a gente buscar, né, irmão? Porque assim, Luiz Carlos, o Senhor, ele nos concede a dádiva do Espírito, mas o Espírito, ele tem algumas simbologias assim interessantes, né? Que, por exemplo, Paulo diz, enchei-vos do Espírito, né? Isso, E é como se a gente precisasse estar sempre nesse anseio, nessa busca verdade. de ser mais pleno do Espírito Santo, né? É, Você já foi, quando foi salvo, foi habitado pelo Espírito, se já passou pela experiência pentecostal, já recebeu aquele revestimento de poder, mas ao longo da jornada, o Espírito, ele é como um líquido que está dentro de um recipiente, que mesmo não sendo bebido, não sendo utilizado, ele vai evaporando, né? é, É interessante é, essas é, relações. é, E aí, que a gente não compreende plenamente as coisas de Deus, né? Há muita profundidade, mas a gente é incentivado pelas Escrituras a estar nessa busca através da oração, da palavra, né? Do relacionamento com Deus, para estar sempre se revestindo exatamente. do Espírito Santo. O que Eu, é que você tem a dizer? quando eu pensava sobre, às vezes eu gosto assim, é, de pensar quando eu estou fechando um tópico, alguma coisa, eu penso em como eu ilustraria isso. Isso eu aprendi com um amigo meu, Flávio Marcílio. Às vezes a gente conversava sobre sermões, como estávamos organizando, e ele tinha essa coisa de criteriosa, de assim, eu tenho que ilustrar isso, né? Eu tenho que, para isso ficar claro. Então, fazendo um arremate aqui do que falamos nos tópicos anteriores, e esse em específico, junto com isso que o senhor está dizendo sobre a questão de continuar buscando, ah, eu pensando sobre isso, é como o que Cristo está fazendo ali em João, é montando um veículo. Cada discípulo é como um veículo. Então ele está montando o motor, está montando todo, organizando tudo. O veículo ele está inaugurado praticamente ali em João 20, né? Soprando sobre ele o Espírito. O veículo está ali. Mas o veículo, para andar, ele precisa do combustível. Ele está completo, ele é um veículo completo. Mas para ele andar a Uhum. jornada, ele precisa do combustível.
E o combustível é a presença do Espírito Santo. Ele é a força motriz da igreja. Ah, esse tópico fala do que está acontecendo em Atos. Em Atos, a igreja agora é capacitada, o discípulo que recebe interiormente a presença do Espírito, é regenerado, é transformado. O discípulo agora, ele tem poder, graça, força, ousadia para testemunhar da verdade. E veja que o resultado disso é muito completo. Pedro, que era um sujeito rude, a gente vê ele nos textos do Evangelho, um indivíduo rude, ah, ah, muito focado em si mesmo, né? Meio que orgulhoso, né? Egoísta. Mas agora ali ele não está focado nele, ele volta os olhos para a palavra, ele traz uma mensagem cristocêntrica, né? E uma pregação tão poderosa, quase 3.000 pessoas se convertem, né? Ele continua esse ministério evangelístico tão profundo, né? Naquela ocasião do capítulo 6 ali, que tem aquela questão sobre as viúvas, eles nós não podemos abandonar a oração e o ensino da palavra, ou seja, é um indivíduo que está focado no ministério que Deus conferiu a ele. E a igreja, de modo geral, porque eu enfatizo ainda que o espírito não é o espírito da elite, é o espírito da comunidade. A igreja, de modo geral, está recebendo poder para testemunhar. Tanto é, irmão Josué, que quando nós chegamos, por exemplo, na carta de Paulo aos Romanos, e a gente vai tentar mapear como foi que essa comunidade surgiu ali em Roma. Muitos estudiosos acreditam que aquela comunidade surgiu de Pentecostes. São judeus que foram lá querer conhecer Jesus, foram judeus que estavam lá na ocasião da descida do Espírito, né? São romanos que estavam lá, né? Os gregos, né? Estavam lá. E esses indivíduos que se converteram, foram cheios, esses indivíduos começaram uma comunidade forte em Roma. E Paulo está escrevendo uma carta para eles, no intuito de apresentar as suas credenciais apostólicas, que não é quem ele é de tão importante, mas sobre a mensagem que ele carrega, e fazer dali, daquela comunidade, uma base de apoio para ele levar o evangelho à Europa inteira. Aí você vê que tem uma comunidade inteira recebendo graça e poder para plantar comunidades em lugares onde a perseguição é ferrenha, como em Roma. Isso tudo é obra do Espírito Santo, dando graça à igreja. Então, aqui, irmãos, para todos nós cabe não só ver e reforçar o exemplo bíblico de como a igreja recebe poder, como os dons se manifestam, né? Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 1, verso 7, Paulo fala que nenhum dom vos falta, vocês não têm necessidade de nenhum dom a mais, né? Até a volta de Cristo, ou seja, é até a volta de Cristo essa manifestação da presença de Deus, inclusive com a manifestação de dons espirituais, estará na igreja para capacitar, para edificar e para capacitá-la, tanto para a concretização, né, a edificação do corpo de Cristo, da igreja, quanto a expansão do reino, né, através da pregação do evangelho. E aí, isso tudo é essa obra complementar do Espírito. Eu posso dar um testemunho final sobre isso? Pode. Para fechar? Particularmente, irmãos, eu, na minha época ali, bem mais jovem, eu estava buscando o batismo com o Espírito Santo. Buscava, e na nossa igreja, em Serraria, nós tivemos um período onde a presença de Deus, assim, de maneira que refrigerava muito, assim, ela descia de maneira muito impactante, né? Muita gente recebendo dons e tal, talentos surgindo. E eu ali, o coração queimava. Eu estava todas as semanas, eu tinha os meus dias de oração e de jejum, e eu fazia vigílias. Se eu não fizesse com amigos sozinho, né, Uhum. na igreja ou na casa de um amigo, eu fazia sozinho em casa, mas toda semana eu fazia buscando, né? E eu sempre me frustrava porque todo mundo era e menos eu, né? Eu passei por essa fase. Eu me lembro de uma ocasião, o presbítero Josué, num ciclo de oração, quem estava pregando era o Marcos Vinícius. Marcos Vinícius estava pregando, acredito que era ele. E quando ele disse que ia orar e Jesus ia encher a igreja,
do Espírito de graça e pessoas iam receber o batismo. E eu resolvi no meu coração que eu não ia. Eu não vou, porque eu vou me frustrar de novo. Uhum. E na hora que as pessoas começaram a se levantar, as pessoas começaram a receber sem nem chegar no púlpito. Muito assim, uma coisa. E eu entrei assim num parafuso, né? Eu comecei a me arrepender diante de Deus e dizer: Meu Deus, eu não posso ser assim, eu não posso reivindicar as coisas ao Senhor, me perdoe pela minha falta de reverência, de temor. E chorei muito durante aquela reunião por conta da minha atitude para com Deus, de rebeldia. E passei aquela tarde e a noite assim. No outro dia eu fui para um ciclo de oração, no Pinheiro, bairro do Pinheiro, em Maceió. E quando chegamos lá, eu disse, Senhor, se chamar bem, se não chamar bem, mas na hora que o pregador estiver encerrando, for fazer a oração final, eu vou à frente. Se o Uhum. Senhor fizer bem, se o Senhor não fizer, mas eu vou estar aqui. Mesmo que eu me frustre, mas eu vou estar aqui. E lembro que estava pregando, a pessoa pregou, e quando a pessoa foi fazer um apelo, uma oração final, eu me levantei sozinho e fui à frente. Uhum. Quando eu dobrei os joelhos, fui selado mesmo assim, sabe, a presença de Deus de maneira tão impactante, tão impactante. E eu era um sujeito extremamente, eh, como é, envergonhado. Eu não falava alto, não falava com muita gente. Os meus amigos, um departamento de jovens, 130 jovens, eu tinha 4 ou 5, porque eu era aquele indivíduo mais calado da turma. Mas naquele dia, enquanto Deus me dava ali aquela graça e eu me alegrava muito em Deus, à medida que eu estava assim, na hora, na minha mente, vinha flashes na minha memória de um grupo de jovens que não era cristão, que eu andava com eles de skate. Eu andava no bairro de Pitanguinha. Então eu estava no bairro de Serraria, fui para o bairro do Pinheiro, e no bairro do Pitanguinha era onde eu tinha esses amigos. Enquanto eu estava adorando a Deus, na minha mente, ficava assim, na minha mente, por incrível que pareça, enquanto eu exaltava a Deus, eu me lembrava daqueles rapazes, Pitanguinha. E aí, quando terminou aquela oração, eu disse para os meus amigos: Olha, passa lá em casa e avisa para a mãe que eu fui na Pitanguinha. E eu fui para a Pitanguinha. Eu fui todo socialzinho, com minha Bíblia pentecostal, Uhum. que era emprestada. E quando eu fui chegando, os rapazes estavam lá brincando de skate. Quando eles me viram todo socialzinho, esses caras riram demais. E ria muito. Eu fiquei rindo, envergonhado. Só que ali parei no meio deles, era muita gente, uns 20 e poucas pessoas, rindo muito, brincando de skate. Quando eles pararam de rir, o que foi que aconteceu, Luiz Carlos? Aí eu, cara, eu vou contar o que foi que aconteceu. E eu abri a Bíblia em João 3,16. Eu não lembro como eu preguei, mas eu preguei para todos eles, naquele mesmo dia. Vários deles se converteram ao Senhor. Glória. E até hoje, Josué, até hoje, vários deles estão pastoreando a igreja, estão servindo o povo de Deus. Tinha deles que eram envolvidos com coisas horríveis, com criminalidade, mas Deus tomou, transformou, são homens de Deus até hoje. De lá Igual, eu fui para uma vigília, igual Pedro no dia de Pentecostes, né? de lá eu fui para uma vigília, Aham. dali, da Pitangueira, eu fui para uma vigília que pediram para me levantar a voz em oração, na hora que a gente dobrou os joelhos, Luiz, tu levanta a voz em oração, depois é fulano e Beltrano. Eram as 10 e pouco quando eu levantei a voz em oração. Eu parei de orar às 5 da manhã, orando em voz alta, e todo mundo me acompanhando, eu até 5 da manhã. Então, se isso não é um Pentecoste no indivíduo, eu não sei o que é, entendeu? Amém. Então, é um testemunho pessoal Que bênção. disso, eu me Agregou alegro. bastante, agregou bastante. Bom, irmãos, nós estamos chegando aqui ao final, né, Sim, desse estudo maravilhoso. E foi bênção, gente. Eu me alegrei aqui, realmente, assim, enquanto o irmão ministrava aqui para nós, eu digo sempre que eu sou um privilegiado, né? Tem um professor para me dar aula e aí a gente compartilha com vocês, tá certo? Então, me alegrei e eu quero te dizer para que você busque essa promessa, né? A gente fala de promessa, as pessoas gostam muito de receber promessas de Deus, é. profecias, prometendo isso, prometendo aquilo, né? Viagens, não sei mais lá o que. Mas a melhor promessa, a maior promessa, né? Além da salvação, é essa do revestimento do Espírito Santo.
E está disponível para todos os crentes, né? Conforme Pedro disse em Atos e Joel também profetizou, é para todo o povo de Deus. Não existe diferença de classes sociais, não existe diferença de faixa etária, não existe diferença, né, de posição eclesiástica, não existe nenhuma distinção, nenhuma acepção. É para todos os crentes e depende também, primeiramente, é claro, da soberana vontade de Deus e da tua vontade de buscar o Senhor, de pedir ao Senhor, e Ele vai fazer isso. Bom, Luiz Carlos, eu quero que você faça as suas considerações finais e a gente dá aqui por encerrado o nosso estudo de hoje. Meus irmãos, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de servir aos meus irmãos. E eu quero, de todo o meu coração, dizer aos meus irmãos, queridos professores da Escola Bíblica Dominical, você não é apenas um transmissor de informação bíblica. Você é um instrumento de Deus para a formação de discípulos cheios do Espírito Santo. Então, ensine com profundidade, ensine as Escrituras, mas também desafie os teus alunos a buscarem serem cheios a cada dia do Espírito Santo. Quem sabe nessa aula que você estará dando não será um momento não só para reflexão profunda e teológica, mas também para um despertamento de muitos cristãos sobre a necessidade de buscar cada vez mais a presença de Deus em nossos dias, né? O Pentecoste, irmãos, ele não é um ponto focal perdido na história, ele é uma realidade, ali é o ponto de partida da trajetória da obra do Espírito na vida e no coração da igreja. Ele é a força motriz que movimenta a igreja para que ela possa ser útil e servir ao reino de Deus. Então, querido professor, você não é apenas um formador de opinião e um transmissor de informações bíblicas. Você é um instrumento de Deus. Então, deixa Deus te usar na escola bíblica dominical. Bom, Luiz Carlos, muito obrigado mais uma Eu que vez, agradeço. Deus te abençoe. Amados irmãos, muito obrigado. Peço que você compartilhe este vídeo, comente, e você deixe o seu like também, que é muito importante, né, para o nosso trabalho aqui no YouTube, tá certo? E até a próxima, em nome de Jesus.